O poder da palavra. Como uma bênção pode mudar o destino de uma pessoa. Vocês não têm ideia. Shavua Tov. Uma boa semana para todos. Hoje eu tenho, graças a Deus, já vi que ele já entrou. Que é isso que eu gosto para começar rapidinho nossa live. Que hoje eu tenho uma live muito especial para a gente falar de bênçãos. E falar de vinho. Se a gente fala de bênção, a gente fala de vinho. Vamos chamar ele, o Elial Akadosh, para ele se apresentação dele. Gosto muito dessa pessoa, conheço ele há pouco tempo. Se conhecemos nas nossas rezas de madrugada, mas e criei um carinho por ele muito grande. Estou esperando ele entrar, eu já aceitei, estou vendo que ele já vai aparecer aí. Elial Akadosh. Opa, querido, só coisas boas, muita alegria. Shavua Tov Lekulam a todos. Essa live especial do nosso querido Glicas. Não, a live especial do Elial Akadosh. Me explica o teu nome, antes de você se apresentar. Elial Akadosh, qual é o teu sobrenome? Maravilha, ele é Rokadosh, né? Engraçado que a gente acabamos de fazer a vida lá, Sefaradim, marroquina. Ele é o Hanavi, ele é o Hanavi, ele é o Hanavi. Veneraleinu, Imashia, Ben Davi. Elias, como em português, Eliarro em hebraico. E Akadosh, como é esse Akadosh no teu nome? Me explica. Muito bom. Isso, só o nome já seria uma live muito interessante. A minha jornada de vida é vasta e eu fiz um processo de conversão ao judaísmo, né? Eu comecei a minha jornada com 17 anos e um dos meus mestres era da família Kadosh, uma família marroquina, e ele pediu quando eu fosse em Israel fazer os processos de conversão na Rabanut, em Bnei Brak, que eu adotasse o sobrenome de família dele para continuar o legado dele. E para mim não foi mais do que um pedido, foi um presente. Então por isso que Kadosh. Que surpresa, meu Deus do céu. Eu falei para o público antes de eu começar que eu te conheço há pouco tempo, a gente se conhece por volta de uns 2 anos. Eu vou contar para as pessoas, a gente se conheceu, tem uma reza que chama a Reza dos Vatikim. Vatikim como traduz o Vatikim, Elial? Vatiquim são, em hebraico, veteranos, mas é a primeira reza do dia. É algo muito especial. Na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, a gente só tem 2 lugares que fazem isso, que é na Mekorra e na Beit Yaakov. Nós rezamos juntos na Beit Yaakov com a sinagoga Sefaradi Halab Síria. E, assim como os anjos têm mismarot, ou seja, eles têm vigílias, nós somos convidados a iniciar o dia alegrando, fazendo essa Avodah Hashem, fazendo esse serviço ao Criador no primeiro horário, que é o horário da reza. É o primeiro horário para fazer Shaharit. Isso quer dizer, pessoal, eu preciso chegar na sinagoga às 15 para 5 da manhã e já com as primeiras orações feitas em casa. Exatamente. É o seguinte, eu quando chego na sinagoga, eu já falei com a Korbanot em casa, que é um tipo de reza. Uau. E também eu já falei pelo menos 40 salmos. Uau. Isso. Eu preciso acordar 15 para as 4 da manhã para tentar estar 15 para 5 lá. Uau. Mas é maravilhoso. Eu vou dizer o seguinte: desde que eu comecei a rezar lá, Elial, eu sempre rezava na minha casa e meu rabino, eu tenho meu rabino que cuida da minha parte espiritual, o Rabino Malovani. Grande Hakam. Eu considero também. Ele sempre falou, Marcos, você precisa vir rezar na sinagoga, parar de rezar em casa. Eu falei, Rabino, em casa eu me concentro melhor. Em casa eu sinto melhor as orações. Na sinagoga não sei o quê. Aí eu precisei rezar um dia, fazer a reza do falecimento da minha mãe, aniversário de morte do falecimento da minha mãe, que é na quinta vela de Hanukkah. E eu precisava rezar, porque eu começava a trabalhar em Alphaville às 7 da manhã. Aí eu falei para um amigo meu, onde eu vou rezar?
Falou, vai lá no Vatiquim, lá no Beit Yaakov. Beit Yaakov é a tradicional templo sagrado da sinagoga do Safra, É chamado verdade. normalmente assim, na Veiga Filho. Aí vai lá e reza lá. Que horas começa a rezar lá? A reza lá começa às 5 horas da manhã. Aí pus meu nome na porta e fui. Nunca mais rezei sem minyan. É Nunca muito mais difícil, deixei de muito fazer difícil. uma reza. Eu hoje cumpro as 3 rezas. Eu sempre fiz as 3 rezas. Mas hoje eu faço as 3 rezas Combina, na né? sinagoga com minyan. Exatamente. Isso E é só não faço, e só não continuo todo dia no Vatiquim, por um simples motivo, que hoje eu trabalho na Knesset Israel, que é a minha sinagoga de infância, e eu tenho que prestigiar quem me prestigia, eu tenho que com prestigiar eles, certeza, com então eu tenho que certeza, estar lá prestigiando eles. com Mas certeza. viemos aqui para falar de bênção. Opa, Eu vou maravilha. começar Isso falando também é uma bênção, hein? É uma é? bênção. Isso também é uma bênção. Isso que você acabou de falar nos conecta com a Paraxá Vaierri. Por quê? Porque a gente tem uma relação entre aluno e mestre e entre pai e filhos. A gente pode nos perguntar, poxa vida, como é que uma pessoa que se acostuma, os anjos ajudam ele a acordar cedinho para ir rezar, e no Shabat ele deixa de rezar cedinho, que para quem reza cedinho é um prazer indescritível, indescritível. E ele vai rezar um pouco mais tarde para rezar com o mestre dele. Aquele que faz isso é como que Buda Bain, é como honrar pai e mãe. E mais ainda, quando você faz isso, você se conecta mais ainda ao seu mestre, você recebe, bebe da Torá do seu mestre. Isso também é brachá. Nossa, eu não sabia disso. Olha, estou começando minha primeira lição para a noite. Repete, vamos lá, que eu estou precisando ouvir isso de novo. Maravilha. Que Buda Baen, nós sabemos que é honrar pai e mãe, é um dos 10 pronunciamentos da Salah de Bedibrot, mas além disso, os nossos mestres da Hassidut nos trazem que isso é nos conectar com o nosso mestre. Então, quando a gente vai rezar na sinagoga do nosso mestre, ou quando a gente vai rezar na sinagoga dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, a gente está fazendo um grande Kibbutz Baen. A gente está honrando os nossos ancestrais e honrando também os nossos mestres. A palavra do mestre, e isso que o nosso Rebbe de Lubavitch fala, que as palavras que saem do coração entram dentro do coração, é a mais pura verdade. Mas existe uma conexão diferente entre o aluno e o mestre, entre o mestre e o discípulo. Por isso, a gente consegue compreender, isso é revelado, nada é por acaso, nessa paraxá que vai Eri Yaakov. Viveu Yaakov, e essa paraxá, ele leva os filhos dele, Menashe e Efraim, para receber a brachá de Yaakov, que também se chama Israel, também mudou o nome, e a gente pode falar o que é mudar de novo, o que é Shinui Hashem, o que é essa mudança de nome? E quando ele assim o fez, Yaakov, ele pegou os netos como filhos, assim como o mestre, assim como o Rabino Malovani pegou você como filho. Quando ele fala, Glicas, vem para a sinagoga, Glicas, vem rezar no Shabat comigo. Por favor, vão aonde o mestre de vocês está. Porque quando vocês o fazem, vocês se conectam com essa corrente do mestre. Existe parte da tradição, existem ensinamentos que só acontece Shebel-P, que é boca-ouvido, de mestre a aluno, que ele fala uma palavra, às vezes você conhece o seu mestre por um sorriso. Isso vale muito a pena. E que aqueles que não conhecem a história do Grosh Steel, que começou no Bom Retiro, que foi para Angélica, e depois chegou agora... Qual a rua que está do Brasília Rabino? Machado 91. Vale muito a pena. E você vai lá e todo mundo só fala bem dos rabinos, do Rabino Malovani e do Rabino Eliyahu Stifman, porque Não, é ele... Abraham Stifman. Avraham Stifman, é verdade. Eliyahu do Beit Rabat Central. Então, assim, eles fazem um trabalho assim formidável, eles levantam Neshamot. É o que a Braha faz. Então, o que uma Braha faz? Ela eleva almas. Então, quando a gente vê no 7º e no 8º capítulo do Tânia, no 7º que fala que a gente tem que ter Oneg Shabbat, a gente tem que ter prazer no Shabbat, mas a gente não tem que esquecer que quando a gente for comer algum alimento, a gente tem que fazer uma berahá, uma bênção, significa que a gente vai elevar aquilo que a gente está comendo, a gente vai nos elevar. O mestre, ele consegue, através dos ensinamentos dele, desse processo que é na nossa vida, no nosso tikkun, que é o nosso reparo, nos elevar.
Que lindo, que lindo. Meu Deus do céu, para um começo de live, meu Deus do céu, olha, eu vou te falar, para esse começo de live, pena que nós temos que ficar um tempo limitado, porque eu ia passar a noite inteira conversando com você aqui, Léo, sem brincadeira. Mas para falar de bênção, então vamos começar com uma primeira bênção, que eu quero que as pessoas entendam o que é uma bênção, Eliel. E Maravilha. eu vou começar fazendo duas bênçãos. A primeira é do Baruch atah Adonai Eloheinu borem minei bessamim. Amém. Amém. Rua Shiladonai. Traduz o que eu falei, Liel, por favor. Bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu o preceito de sentir as especiarias, né? O que é as especiarias e por que o Glicas ele fez essa brahá? Isso, inclusive, é um costume muito comum na comunidade entre Ashkenazim e Sefaradim. Normalmente eles carregam um pacotinho chamado de Bessamim. Tem até uma pessoa muito especial que também reza no Vatican, que é o Mordechai Maltz, que ele comercializa, ele vende, né, um pacotinho com Bessamim específico. O que é o Bessamim? O Bessamim, a gente sabe que quando a gente volta do Shabat, esse dia sagrado, a nossa alma adicional, a alma adicional do judeu, ela se vai. E o nosso corpo, ele sente algo muito forte. E para que a gente possa ter um alento no corpo, a gente sente, então, esse aroma agradável que é o Bessamim. Então, isso é muito interessante, tanto é que o Bessamim, na parte física, ele passa também a ser a parte estrutural em dois aspectos. Na parte física de se fazer o Pitum Ketoret, que é esse incenso que é ofertado a Hashem e que a gente pode fazer através das nossas palavras. Que lindo, que lindo, que lindo. Que convidado especial. Agora eu vou contar uma historinha rápida, de 1 minuto, que eu já gravei ela na sexta-feira com Pequenos Grandes Monumentos. E eu vou contar a história e vou fazer a brahá da história, e daí você entra para me explicar essa brahá melhor do que eu sou capaz de explicar, Eliel. Eu já vi que você tem essa capacidade de uma explicação maravilhosa, Eliel. Parabéns. Obrigado, que eu estou brincando. Em 1970 foi sequestrado um avião. Isso é verídico, ok? Uau. É verídico. Em 1970 foi sequestrado um avião com 300 passageiros indo de Tel Aviv a Nova York. Se eu tiver algum erro, peço perdão, mas é mais ou menos a história é verídica. Em 1970, 300 passageiros foram sequestrados, terroristas estavam dentro do avião, sequestraram o avião e mandaram o piloto aterrissar no Irã. Imediatamente, quando aterrissaram no Irã, dos 300 passageiros ficaram 56 judeus, o resto foi tudo liberado imediatamente. Esses 56 passageiros judeus, você já ouviu essa história? Não. Não, primeira vez. 56 passageiros judeus, eles passaram 3 semanas abaixo do sequestro e negociação até que libertassem eles. Uau. Dentro desses 56 passageiros tinha uma Rabanite. Rabanite é a esposa do Rebbe, né? Exatamente. Que a gente fala rabino e para mulher a gente fala Rabanite. Então tinha uma Rabanite que, quando acabou o sequestro, perguntaram para ela, porque essa Rabanite ela conseguiu deixar todo mundo tranquilo. Ela, durante as 3 semanas sequestrado, com armas na cabeça, ela conseguiu fazer que todo mundo ficasse tranquilo. Ouça bem. Aí, então, quando acabou o sequestro, que liberaram, graças a Deus, todo mundo, não ficou ninguém ferido. Eu não sei exatamente como foi essa negociação. Então, perguntaram para essa Rabanite, a senhora pode explicar para a gente como 3 semanas, debaixo de armas na cabeça, sequestrado, a senhora conseguiu ficar tranquila e também tranquilizar o resto das pessoas que estavam com a senhora? Porque só de eles verem a senhora tranquila, todo mundo já começou a ficar mais tranquila. Com as palavras que a senhora dava para as pessoas, a senhora amenizou tudo. A senhora pode explicar para a gente? Então ela falava o seguinte, que ela, cada hora e pouco, ela esperava, e quando o estado de nervo dela chegava ao limite de ela estava já para explodir, ela chamava o terrorista e falava, você pode me trazer um copo d'água, por favor?
Aí o terrorista trazia o copo d'água para ela, como eu, eu vou fazer isso agora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol niyah bedvaro. Amém. Amém. Importantíssimo. Água Menina, vitas. ela pedia um copo d'água e ela falou, eu falava kol niyah bedvaro. E isso me tranquilizava. Isso quer dizer, Elial, por favor, explica o que é a kol niyah bedvaro e por que isso tranquilizava ela e ela com isso conseguia tranquilizar os outros. A gente tem que entender uma coisa muito interessante, né? Erev Tov Lekulam, né? Antes disso eu vou saudar a todos, um grande lá, 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 como faz o Sefaradim. É muito importante a gente entender uma coisa muito bonita aqui, que o nosso querido Glikas falou. Nihiab Divarô, que cria tudo a todos, e existe uma força que existe na Brahá. A gente pode perguntar, e eu peço licença não somente poética, mas até científica, para explicar que na água, como no vinho ou em qualquer líquido, ele é um condutor de brachá. Isso é mais pura verdade, e por isso que o Rebbe de Lubavitch, como o Baba Sali, quando eles queriam passar uma brachá para alguém, eles usavam um condutor, que era a bebida. Então, o Niheb Dívaru vem para a gente que nos acalmar, que existe algo acima da gente, que é como a gente coloca aqui, para entender que existe o Boreolã, que nos protege, que nos eleva, e no Sefer HaHinur, que é um livro escrito por volta do século XV, na Espanha, que não se sabe a autoria, se diz que a brachá que a gente faz é uma forma da gente agradecer o Eterno, tudo isso que a gente tem aqui, tudo isso que ele predispõe, que ele disponibiliza para a gente, tudo isso que são essas miríades que nós chamamos que é a beleza desse pomar dos aprendizes, que o Pardes Rimonim, como é citado pelos nossos mestres, entre eles o próprio Moshe Cordovero. Então, quando você faz uma brachá, o nosso querido Rabino Azulay, da Sinagoga Piauí, falou uma coisa muito bonita na live que eu via e também que nos vídeos. Quando você faz uma brachá, você cria um defensor, você cria um anjo. E quando a gente faz, Deus nos livre uma transgressão, uma verá, a gente cria um acusador. Mas quando você faz uma brachá, você elimina um acusador. Então a brachá é uma condução na força que Kadosh Baruch Hu tem cada um para nós. Ah, bonito, bonito, mas depois fica a dever de casa para cada um de vocês pesquisar 2 vídeos. Primeiro, um vídeo sobre um cientista chamado Masaru Emoto, um japonês. Ele achou interessante e ele fez um experimento através da água. Com a palavra eu te amo, muito obrigado, e ele falou palavras para a água, para um frasco de água. Depois, no outro lado, ele fez palavras com xingamento, palavras você não vale nada, você é ruim. Ele pegou essa água, ele congelou, ele olhou, ele viu que os locais aonde se falava coisas positivas, a água tinha uma forma geométrica que interessante, inclusive lembrava a estrela de Davi, e ela tinha vida. Os locais aonde se falava coisas ruins era turvo, não tinha nada. Baseado nisso, uma professora no Paraná, ela fez um experimento, ela se chama Ana Paula Frazato Martins, vale a pena pesquisar. Ela pegou potes que nós chamamos arroz, né? Que aí existe uma dúvida se é mesonoto, se é damar, mas ela pegou o arroz cozido e trouxe a classe dela e falou assim: esse pote de arroz cozido a gente vai abrir e falar: você é muito importante, parabéns, você é a pessoa mais especial que existe, eu te amo, guarda o frasco. Pega o outro frasco e fala: você não consegue aprender, você é burro, você é ruim, guarda o frasco. Passa 10 dias, verifiquem a diferença do frasco. Isso é um experimento científico, isso mostra que se no experimento científico as nossas palavras, elas modificam a estrutura estrutural, molecular, daquilo que a gente possa imaginar, imagine nosso corpo, que é composto de mais de 70% a 80% de água. Então, quando você faz uma brachá, você consegue se conectar com os vários níveis, que vai do nível físico ao nível espiritual. Eliel, eu falei isso já numa live anterior que você está falando. Eu falei não tão bem explicado como você explicou,
E ainda bem que você veio com uma explicação bem superior à minha e mais profunda para as pessoas entenderem, porque essa pesquisa eu li e fiquei impressionado e contei aqui na live. Você trouxe agora, inclusive, uma pesquisa de uma professora daqui do Brasil que fez e muito interessante. E isso foi que salvou essa tripulação ficar em paz, porque eu quero que você acabe de explicar uma coisa que você deu uma explicação maravilhosa, mas eu só quero terminar uma coisa que ajuda muito. Shakol Niabedvarô. O que quer dizer Akol Niabedvarô, Eliel? É muito interessante. Existem muitas explicações de Akol B'Divarô. Nós temos a explicação, né, Shehakol. O que significa Shehakol, querido Glicas? Tudo. B'Divarô. B'Divarô. Não sei traduzir. Divarô é o que... Não sei como explicar a tradução. B'Divarô sou eu, é você, é aquilo que a gente pode consumir, é essa água que eu vou tomar, é o chocolate que chegou de Israel, é o açaí que veio de Belém do Pará, é algo processado que a gente não sabe identificar, B'Divarô, Sheakomni, é tudo aquilo que a gente possa ser um condutor para essa bênção. Eu peço para vocês apertarem o cinto agora para a gente fazer uma grande viagem até Yud Aleph de TV. É o dia 11 de TV que foi a semana passada. O sexto Rebbe, o Rebbe Hayatz, ele fala para a gente, ele dá uma sugestão, e ele recomenda para os Hassidim, são todos aqueles que praticam a Hassidut, que é o quinto nível de entendimento da Torá, para a gente purificar o nosso ambiente. Você já ouviu falar que a gente usa bom ar, que usa aqueles sprays para purificar aromas, que a gente pode acender incensos, a gente faz isso inclusive com a boca, através do Pitum Maketoret, e quando a gente estuda a Torá, quando a gente lê o Humash, quando um pai ensina para o filho, quando o Glica chega para o filho dele e faz Evarechecha, Hashem Elokecha, que você seja tão abençoado como Efraim Menashe, quando o Glicas liga para o filho dele que Deus te abençoe, ou você que está escutando essa live, quando você olha para o seu filho e você fala assim que você tem um dia maravilhoso, você vai ter. Porque você é uma força que transforma essa força e você purifica o ambiente. Isso tudo é capaz, assim, traz os nossos mestres da Hassidut. Então, quando você faz isso, você eleva. Tanto é que existe uma Masechet Brachot, que é o Tratado Talmúdico das Bênçãos, do Bavli, que é da Babilônia. Nós temos Yerushalmi, que é de Jerusalém, e Bavli, da Babilônia. Eu estou estudando essa semana, e eu tenho estudado esses meses anteriores com o querido André Levi, que é um personal, e ele se dedica a levar a luz através do físico, também importante, e ele já é um professor de educação física há mais de 30 anos, de rabinos, da Yeshiva Gevuah, etc., e chegamos a uma determinada página onde fala a importância de duas coisas que eu vou revelar para vocês e vocês podem usar para vocês e para a família de vocês. A primeira se refere a Yoshev Beset Elion Besel Shaddai. Vocês já perceberam que o mundo tem aquela folhinha do Salmo 91, Terrilim 91. Se você fizer com Kavaná, ensina nossos mestres, você pode purificar o ambiente. E o Shema Israel. O Shema Israel consta que a gente deve falar pela Alahá, pela lei judaica, 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Mas, quando a gente vai ler na Torá Kedushá, fala que a gente deve, quando vai deitar, quando a gente se levanta, no nosso caminho, ensinarás a teus filhos. Isso significa que a gente tem que ter palavras de Torá para os nossos filhos. E o Glicas, com certeza, ele deve estar já ensinando alguém, ó, pessoal, faça isso, faça aquilo, porque a Torá é assim. A Torá é uma corrente, é um grande elo que nos une e sempre tem alguém aprendendo e sempre tem alguém ensinando. Essa é a grande jornada da vida, essa é a escada, é a Sulam. Assim como também, da mesma forma, quando a gente vai deitar, o problema da humanidade é o ego, é o ani. Qual é a primeira braha que a gente faz sem o nome de Deus quando a gente acorda? Modé ani lefanecha. A gente não fala ani modé. No hebraico seria ani modé, mas a gente fala modé ani, porque a gente deixa o eu no segundo ponto. A mesma Sheakoni Abdíbaro, a mesma coisa. A gente acredita com a nossa emuná shelema, como tem nos 13 princípios da fé judaica de Ramba,
que existe uma força, e essa força é Hashem. Isso é tão presente que quando eu estava na Inglaterra, veio um amigo meu que é economista, e ele fez techuvá quando ele estava estudando sobre capitalismo. Ele pegou a primeira obra do capitalismo, escrito por um escocês chamado... Ele escreveu o livro Teoria da Riqueza das Nações, Adam Smith, e ele ficou assim, intrigado. Ele me procurou e falou assim, eu não estou conseguindo entender aqui. Ele escreveu que existe uma mão invisível que controla o Estado. Essa mão invisível é a mesma Yad Hazaká, é com mão forte, ele nos tirou do Egito. A gente tem sistemas políticos, a gente tem pessoas, a gente tem personalidades, mas tudo isso é só uma roupagem, porque o que existe mesmo é Kadosh Baruch Hu guiando tudo e a todos. Lindo. Então, antes de eu passar, nós já estamos meia hora num bate-papo maravilhoso, e eu nem deixei você começar se apresentando. Antes de eu te passar a palavra, se apresentar, foi o que essa mulher, essa Rabanit, fez, foi Shakoni Advarot. Então, uma das coisas, como o Eliel explicou, ela falava, se Deus me pôs nessa situação, Ele sabe a maneira que Ele vai me tirar dessa situação. Então, ela tinha tanta fé nisso, e ela transmitia tranquilidade para todo mundo. Gente, olha, começamos uma live meia hora só de início, antes de eu falar. Eliel, agora nós vamos começar a live. Por favor, se apresenta para as pessoas. Meus amigos, não sei se nessa live ou numa próxima eu poderia falar sobre a minha jornada, mas eu tenho 45 anos, eu sou rabino, eu sou masguia, eu sou avrer. Eu me formei através de um processo Explica para as pessoas em português. O que é masguia, o que é avrer? Masguia é supervisor da alimentação judaica. Então, eu participo de um restaurante, eu, junto com um chefe de cozinha, eu participo, eu preparo o alimento, eu também participo de outras, as garrotes, que são selos rabínicos, onde se verifica o que precisa. A gente não pode comer nada sem verificação de saladas, frutas, nós temos que participar do cozimento, né? Nós temos que olhar ovo, nós temos que peneirar farinha, nós temos que fazer a frachat halá quando necessário, que é separar a massa, temos que verificar aquilo que chega com o fornecedor, e quando necessário em relação ao restaurante, por exemplo, fazer o pichu sefaradê, que é o cozimento sefaradê, que é um elemento específico, analisar, por exemplo, a entrada e saída de produtos de listas. Esta semana entrou um produto que a gente pode comer, todo mundo fica feliz. Infelizmente, a fábrica mudou de ingredientes, a gente já não pode comer. E como a gente pode fazer? Para um restaurante, para um estabelecimento que tem uma relação com gastronomia funcionar, ela tem que ter um supervisor de alimentação judaica, que ele está ajudando nesse processo com a cozinha. Vou fazer também. Uma coisa que o Eliel faz, que eu quero entrar nesse assunto, ele é um supervisor de vinho, fabricação de vinho. Amém, amém. Então, o que acontece? No meu mundo não judaico, no meu mundo laico, eu tive no momento de fazer uma escolha. Ou eu recebi uma proposta de bolsa para ser enólogo em Portugal. E eu já tenho cursos básicos de treinamento de vinhos e também já atuava como sommelier em algumas cidades do Brasil. Então, naquele momento, eu preferi ir para Israel e me dedicar à tradição. E assim, o que um sommelier faz? Um sommelier, ele auxilia do vinho da garrafa para a entrada de restaurantes, de procedimentos. E o enólogo, ele acompanha a produção desde o processo que a uva ela passa a fazer parte na vinícola. Ela é inserida, ela é colhida, passa pelos processos. E o masguia, o supervisor de alimentação judaica, ele acompanha todos esses processos quando eu preciso de uma produção de vinho ou de suco caché. Eu tive a alegria, eu falei para o Glicas, nós nos conhecemos, graças a Deus, e eu passei 45 dias numa cidade maravilhosa e numa região espetacular no Uruguai. O Uruguai, como o Chile, como a Argentina, a nossa América Latina, são celeiros para a produção de vinho.
como de uvas. Então eu fiquei dentro da área, dentro de uma vinícola, e nós praticamente fazemos tudo. Quando um judeu vai fazer uma produção de suco ou de vinho, ele vai verificar o local, as uvas, como é feito, se não tem enxerto, se não tem misturas, os materiais que vão ser utilizados, onde vai ser feito vai ser recolhido, quando vai ser retirado, os locais que vai fazer as prensas, onde vai ser armazenado, ele acompanha tudo. Eu praticamente me tornei, e lá atrás, a lei judaica, que se você está 30 dias num lugar como se você tivesse morado naquele lugar. Eu posso dizer que eu morei no Uruguai, a acompanhar essa produção do vinho. O vinho, como o suco, ele é alguma coisa muito especial. Eu também sou formado em administração, né? Administração de empresas, me formei na Amazônia, em Belém do Pará, e o meu TCC foi hospitalidade na hotelaria. Ou seja, a gente tem que ser receptivo com as pessoas, né, nesse processo. E tudo isso, o meu foco foi algumas necudotas, alguns pontos, entre eles a Avraham, que recebia todos, independente de onde viessem, sempre com uma tenda aberta para acolher os peregrinos. E tudo isso surgiu, essa importância do vinho, através do ato de restaurar a energia. Que é a que a Brahá faz. O que a Brahá faz? Ela nos conecta com o Criador e restaura a nossa energia. Daí vem a expressão le restaurant, que é restaurante. Restaurante vem de restaurar energia. Então, na época das grandes jornadas medievais, os nobres passavam muito cansados, eles paravam naquelas tendas e eles recebiam sopa, pão, vinho e carne. São todos esses elementos que, inclusive, constam no Shulchan Aruch, que são elementos que a gente traz em oneg no Shabbat, mas também restauram energia. Só que um determinado nobre passou e falou assim, essa carne está um pouco dura, eu vou te dar um valor para quando eu voltar dessa grande jornada, você comprar uma carne melhor. E aí começou a moeda de troca no restaurante. Mas mesmo tendo uma moeda de troca, que é o dinheiro, quando a gente vai lá no restaurante, e por favor procurem, se vocês estiverem no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, procurem conhecer restaurante caché, vocês vão ver que eles podem comer muito bem e com uma qualidade maravilhosa e elevando essas almas. E elevando vocês vão se elevar comendo caché. E quando eu percebi isso, eu falei, uau, que coisa maravilhosa, que coisa linda. E o vinho, ele está presente em todas as culturas. E se você perceber, clicas, quando a gente vai fazer um brinde, o que a gente fala? Lehai. Exatamente. O que significa Lehai? A vida. A vida. Só que a vida no plural. Seria Lehai, mas é Lehaim. Lehaim. Por que as vidas? Porque a minha, a sua, daquele, do outro, todas as vidas. Mas não somente estas de agora, mas as que vão vir e as de fora, as que estavam lá. Existe uma opinião, assim, consta no Maseret Sanhedrin, na página 70, que um dos frutos que Adão e Havá comeram não era a maçã, era a uva. Certo. Então, uma forma de retificar isso, qual foram as outras? As outras, pelo próprio Maseret, nessa página, trazem que é muito interessante, que poderia ser também o trigo, poderia ser o figo, o etrog no Midrash, né? Mas a uva é casamento, Brit Milá, toda a jornada da vida judaica, o vinho está presente. A mesa de Shabbat, a mesa de Yom Tov, e Deus nos livre também, se tiver um esped, que são palavras para levar uma alma de uma pessoa falecida, se pode fazer também, se pode fazer um leilu nishmat, né, por exemplo. Agradecimento a Deus pela comida que você comeu, vai vinho também. Exatamente. Desculpa te interromper, já te interrompendo. Eu queria saber o seguinte, tem duas coisas. E uma das perguntas que eu vou te fazer veio do teu vizinho, Mauro Bonel. Você deve conhecer ele bem, que ele é teu vizinho. Sim, né? É o jornalista. O jornalista, que eu adoro ele. Eu brinco muito com ele, gosto muito dele, porque ele fica bravinho. Sabe que todo baixinho é invocado, né? Impressionante, impressionante. Você não sabia isso? Não, é verdade. Eu não conheci um baixinho que não fosse invocado.
Isso é E verdade. ele é Isso é invocado. E eu verdade. adoro mexer com ele porque ele é invocado. Você está Isso é entendendo? verdade. Então vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: na nossa mesa, e não só na nossa mesa, o vinho é uma coisa importante para todo mundo, Elial. É, todo mundo faz a bênção, faz brahá, faz a bênção com vinho. Muitas religiões, muitas pessoas que seguem. A bênção do vinho é a bênção mais importante que nós temos? Em relação, existe uma dúvida, né? Se seria o vinho, a bênção do vinho, ou por exemplo, o Bicat Amazon. Temos que o Bicat Amazon, que é a bênção que a gente faz depois de comer pão, ela é É o deoraita, né? agradecimento pelo pão, né? É o Exatamente. agradecimento pela comida. Exatamente. Mas entre os líquidos, por exemplo, quando o Glicas faz a brahá do vinho, se ele tem água, açúcar, café, ele não precisa fazer mais nenhuma brahá, porque essa brahá do Mas vinho por que a isenta. gente, quando vai fazer a brahá do vinho na sexta-feira à noite, cobre tudo que tem na frente? Boa pergunta, boa pergunta. Porque durante a semana a gente faz o contrário. Durante a semana a gente faz primeiro do vinho ou do suco para poder fazer o do pão. Mas para a gente não envergonhar o pão, né? Para que a gente vai fazer uma brahá primeiramente. E o pão traz tanto o sustento para a alma como para o corpo. Agora, se a gente pegar os nossos livros de orações, que nós chamamos de Sidurim, e você abrir, olha, o querido Mauro, ele está com gente aqui, ó. Gente Não, finíssima. eu tenho certeza que ele é, tá? Ele, inclusive, ele me inspira muito. Quando eu vou fazer mikve no Uruv, eu procuro sempre olhar se ele está lá. Só de olhar para ele já me faz uma techuvá, porque ele passa por tantos milagres na vida que valia a pena fazer uma live só para falar dos milagres que ele já passou na vida. Isso é verdade. Agora, Isso é verdade. Isso eu sou prova disso, que ele quase morreu e nós salvamos, graças a Deus. Eu fui um dos que, graças a Deus, pude participar dessa salvação dele, que eu acho isso importantíssimo e com muito prazer. E a esposa dele, graças a Deus, que está em recuperação, e a gente vem rezando por ela muito. E vou dizer para vocês, gente, a reza, a oração pelo próximo, salva a vida. Salvou a vida da esposa do Mauro. A gente já leu mais de 500 livros de salmos em homenagem eu estava falando até para ele, Elial, essa semana. que a nossa live, né, seja para Refuah Shelemah, qual é o nome dela? Refuah Shelemah Hannah Gittel Batsara. Eu abro o livro dos Salmos. A gente começou quando ela teve o AVC dela. Foi tão grave que fizemos uma corrente no WhatsApp que cada um entrava, toda hora todo mundo entrava e punha. Vou ler do Salmo 10 ao 20, vou ler do 20 a 30, vou ler do 30. E ia uma sequência direta. Hoje eu não consigo abrir o livro do Salmo e não pensar no nome dela e falar uns salmos em homenagem a ela. Não consigo. Porque isso se tornou um hábito meu de tanto tempo que a gente rezou pela recuperação dela. O único problema do Mauro, eu vou te dizer, é que quando sei que ele vai almoçar onde eu vou almoçar, eu tenho que chegar mais cedo, porque se ele chegar antes de mim, não sobra comida para ninguém. Principalmente se tiver batata frita, porque ele come tudo que tiver lá. Vamos para o nosso assunto, que é mais importante. Brincadeirinhas à parte. Eu gosto de brincar com ele. Onde eu estava, que eu acabei me perdendo. Sobre a importância do vinho, porque, por exemplo, a gente... Exatamente. A gente cobre tudo para fazer a brahá do vinho. Exatamente. Agora, se eu for fazer a brahá do vinho e vi que ele azedou, ele vinagrou. Para mitzvah, ou seja, para um preceito da Torá, aí você tem que trocar o vinho, porque ele é considerado como pagão, ele não serve. Da mesma forma, se você a gente reuniu aqui em casa e você vai fazer o kiddush para sua família, eu vou fazer para mim, aí eu não posso pegar um copo que tem um pouco de vinho e fazer, eu tenho que ir lá lavá-lo para fazer, senão ele é considerado como pagum. Pagum significa que ele está impróprio para fazer uma brachá. Da mesma forma, esse ato de azedar, fisicamente, dentro da lahá, da lei judaica, ele tem que ser trocado, ele não pode ser feito. Dentro da mística,
dentro da Hassidut, aquilo que fermenta e que azeda, ele precisa ser renovado. Ele tem que ser vir de uma outra fonte. Agora a gente tem uma coisa muito interessante. Eu tenho um amigo que é rabino, ele se chama Daniel Chapin, ele estudou na Yeshiva dos Cabalistas em Betel, e ele, interessante, ele faz várias segulot, ele é Hassid, mas ele começou a fazer segulot quando ele foi estudar nessa Yeshiva de Mecumbalim, de Cabalistas. Vamos lá, eu adoro segulot. Uma para todos nós, uma muito interessante, é o sal. Vocês já perceberam que o sal nunca estraga? Verdade. Então, assim, ele sempre deixava... Pelo contrário, ele preserva a comida, se você pôr. Exatamente. Ele, inclusive, ele consegue retirar o que é proibido, ele absorve o sangue. Quando a gente faz a melihá, que é o salgamento, por exemplo, quando faz o processo do abate de acordo com a lei judaica, que é a sheritá. Ele, inclusive, se a gente vai preparar qualquer comida e a comida não tem sal, parece que não tem sabor, não é verdade? É. E quando a gente coloca um pouco de sol, a gente coloca sabor, a gente coloca vida. Então, o sal, ele representa essa eternidade que Kadosh Baruch Hu fez com a gente, que é um Brit Melach Aulam, ou seja, ele é um pacto que ele fez conosco. Então, ele elimina forças do mal, forças negativas, ele purifica. E isso é um dos elementos que a gente tem na nossa mesa de Shabbat, que a gente coloca um pouquinho antes de comer o pão. Tudo que a gente faz, existe um porquê. Em vários níveis, que são 4 níveis, que é o Pardes Harimoni, esse pomar dos aprendizes, e o sal, ele nunca se estraga, assim também como quando a gente coloca um pouco de sal, a gente também traz essa imanência e esse processo de purificação com a gente. Ele era usado também nos korbanot. Eu até brinco que os Kohanim, eles eram gaúchos, porque o que eles comiam? Era churrasco, né, que era carne com sal e vinho, né? Eles viviam de grandes churrascadas. Mas isso quer dizer para a gente que o sal, ele eleva, assim como o vinho. Entretanto, alguns elementos, com o decorrer do tempo, do seu tempo de vida, eles chegam a apodrecer, como eles chegam a azedar. Mas o sal não. Então, o sal é esse elemento e mostra para a gente que existe essa imanência. Então, na casa desse rabino, ele sempre tem um potinho com um pouco de sal para poder tirar toda e qualquer intempérie. E existem regiões que são regiões muito úmidas no Brasil, que chovem praticamente bastante, como Curitiba. As pessoas se reúnem muito em locais fechados, porque não tem como se reunir em locais abertos que chovem muito. E as pessoas em Curitiba, os antigos, eles guardam nas casas, tipo assim, dentro do armário, um potinho aberto com sal para poder absorver essa umidade. E assim como o sal nos preserva, o que é mais importante é entender que a Brahá nos preserva. E é o pensamento positivo, né? Pensamento positivo. O nosso Rebbe, Admor Hazakin, que foi o primeiro Rebbe Chabad, ele traz para a gente algo muito interessante. Existem vestimentas da alma. Ou seja, o pensamento, a fala e a ação. Que a gente utiliza a Brahá através do pensamento. Eu espero que o Glicas vá amanhã ajudar a gente no Mini. Ele é gente boa, ele vai trazer alegria. Quando a gente olha para o Glicas, dá vontade de ficar feliz. Depois da reza, ele abre o terrelim, fica fazendo terrelim para um monte de gente, cara de saber. Através da fala, o Glicas amanhã vai rezar com a gente, poxa vida, coisa boa. E através da ação. Assim, você vê o Glicas, abre a porta para ele, com qualquer pessoa ajuda. Então a gente está trazendo essas vestimentas da alma, que também são parte dessa brachá. Lindo, lindo, Elial, é lindo. Olha, Elial, eu vou te falar o seguinte, eu vou ser sincero, nós vamos ter que repetir nossa live, nós já estamos mais de 45 minutos, e está maravilhosa, realmente está maravilhosa. Olha, aqui o doutor Rodrigo Ortega, querido doutor, ele trouxe para a gente, complementando, o sódio, principal elemento do sangue, literalmente nos mantém vivos e preservados. Olha só que dado interessante científico. Você vê o seguinte, a Torá foi escrita 3.300 e tantos anos para trás, e tudo que a gente tira hoje cientificamente, como o doutor Rodrigo trouxe para a gente agora, a gente vem dando coisas que na Torá está escrito já
há 3.300 anos atrás. Gente, como a gente não vai acreditar na eternidade da Torá, uma coisa que foi escrita há 3.300 anos atrás por Deus, passado por Moisés, como a gente pode falar que eu não acredito nisso, ou isso é obra de um ser humano? Qual ser humano que até hoje escreveu alguma coisa parecida? Nenhum. Nada, nada. Então, a única coisa que as pessoas fazem hoje em dia com a ciência, graças a Deus com a medicina, com a ciência, é comprovar o que está lá é verdadeiro. Como o calendário, como os minutos, os segundos. Eles só simplesmente vêm ajudar a gente a comprovar que tudo que está lá é verdadeiro. Elial, você foi fora de série. Infelizmente, uma live muito comprida, o pessoal não adora. Eu vou fazer cortes dessa live e vou pôr os melhores momentos. Mas já vou deixar meu convite para você voltar. Sempre estou à disposição também para eu contar como é que foi o meu início de jornada com 17 anos, o sonho que eu tive, a primeira sinagoga que eu procurei, e os livros, o primeiro livro que eu estudei, e eu fiquei à noite só. Eu lembro que o primeiro livro que eu estudei foi a biografia do Rabi Akiva. Eu comprei no Beit Chabad de Belém, e a minha mãe falou assim, ele está mexido, ele está chorando a noite toda, e depois eu peguei e enchi meu quarto de letras em hebraico, diagramas de Kabbalah, árvore da vida. A minha mãe, oi, véi, o que aconteceu com meu filho? Ela liga para um amigo dela, médico, o Dr. Benjamin Ohana, de abençoada memória, faleceu. É muito amigo, falou assim, olha, meu filho, não sei o que aconteceu, ele está escrevendo um monte de letras em hebraico, está escrevendo diagramas. Aí ele me liga e falou assim, não, ele vai sexta-feira na sinagoga, vou conversar com ele. Ele falou assim, Eliarro, escreve no caderno. Deixa eu te aproveitar e te perguntar, você é da onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu digo que eu sou um falso carioca, porque eu passei a maior parte do tempo em Belém do Pará. Meu pai também se chamava Elias, ele era médico do Exército, a cada 2 anos a gente se mudava de região. A minha irmã nasceu em Rondônia, já morei em Recife, Roraima. Viemos parar em Belém. De Milico. Exatamente. Ele médico do Exército, é anestesista, né? Então, ele era da época que tinha o bip, né? Ou seja, as pessoas queriam falar com ele, tinha um telefonema que ligava, fazia pi, pi, pi. Aí ele ligava para uma central, a central falava que ele tinha que ir para tal lugar, e ele era um dos poucos médicos com essa especialidade, que era anestesia. Então, ele viajava ao Brasil, nós também, né? E viemos parar em Belém do Pará, e lá eu me apaixonei pela comunidade marroquina, pela tradição, né? Eu torço por Paysandu. E conta uma coisa, o meu rabino Malovani foi fazer um casamento no norte, eu não lembro em que cidade, e lá tem um cemitério onde um tzadik, que é um justo, foi enterrado no cemitério católico. Exatamente. Na verdade é em Manaus, mas é a mesma comunidade. E o que acontece? Eles tinham um problema de terras, eles fizeram até um procedimento para fazer, né, para poder armar, para fazer uma diferenciação, só que os não-judeus não querem deixar sair esse rabino de lá. Pediram para a família para continuar lá. Uma parte da família queria mandar... É isso que eu queria contar, exatamente. Meu Deus, já quiseram tirar esse corpo de lá, porque está enterrado, o judeu está enterrado no cemitério católico. Existe uma parte da família... Existe uma parte da família que queria mandar o rabino, os restos mortais dele para Israel, para ser enterrado em Israel, um grande preceito, uma grande mitzvah, mas os não-judeus pediram por tudo que fosse mais sagrado para a família deixar ele lá. E eles colocam placas em mármores com agradeço a graça alcançada, eles rezam por esse rabino e as coisas acontecem de forma positiva. A gente pessoal sabe... vai no cemitério rezar no túmulo desse rabino, cemitério não judeu. Exatamente. Lá para rezar em prol de pedidos e alcança os pedidos. Inclusive a prefeitura interviu a tirada do túmulo de lá. Exatamente. E isso a gente encontra... Olha, tem uma pessoa escrevendo para a gente, chama... É o querido. Então, esse que escreveu, né, o doutor, ele é anestesista que nem meu pai, e o querido Jacques Chail, né, a gente rezou hoje no Vatequim, o início da reza foi 4h29 da manhã, graças a Deus a gente teve minha,
Ele escreve chamam de Rabino Milagroso, é a mais pura verdade. E o pai do Chaim veio direto do Líbano, a tradição da família dele veio do Líbano, e ele preserva isso de uma forma muito bonita. E aquele que consegue preservar a sua história, ele mantém a sua história. Isso não sou eu que digo, é o próprio Napoleão Bonaparte, quando ele encontrou os judeus fazendo jejum, né? Ele falou assim, o que está acontecendo, que os judeus eles estão aqui fazendo jejum, ele quer entender. E um dos guardas de Napoleão falou assim, o templo dele foi destruído. Mas como? Eu não estou vendo nada, não soube de nada, ninguém me falou nada, mas faz mais de 2.000 anos, faz não sei quantos mil anos. Ele falou se faz 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, e eles continuam fazendo jejum, eles vão ter o merecimento de ver o reconstruído o templo deles, bem merado, que seja os nossos dias, bem merado, bem amém. Amém, E da amém, mesma amém, forma... amém. Olha, então, essa isso é a que eu já beleza. falei que nós estávamos terminando a live, a gente já conversou mais 15 minutos. Olha, para você ver como a conversa nossa está boa. Mas deixa eu te falar, Eliel, muito, muito obrigado, realmente. Foi Eu que agradeço, com alegria. Eu aprendi muito, espero ter deixado vários ensinamentos. E a nossa paraxá da semana, Vai e Ri, eu quero só deixar um pequeno recado, porque você comentou nesse negócio. Vai rir quer dizer em vida, mas a paraxá fala da morte de Jacob. Interessante, né? Então, é isso que o Eliel acabou de falar. Gente, quando a gente morre, só nosso corpo morre, nossa alma não morre. O importante Exatamente. é o que a gente vai deixar de legado para quem continua aqui. Então, o importante para nós hoje é pensarmos o seguinte: eu posso morrer a cada minuto, eu posso morrer daqui a 1 minuto. Eu não sei atravessar a rua, ser atropelado, Deus o livre. Eu só estou dizendo o seguinte: a gente não tem uma previsão de quando nós vamos morrer. Como a gente não tem uma previsão de quando nós vamos morrer, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer a cada minuto. Exatamente, Olha exatamente. uma coisa linda: quando você reza pelo morto, é a reza mais importante que tem. Porque ele não tem como te agradecer. O outro já morreu, ele não tem como te agradecer. E você está rezando pela elevação da alma dele. Exatamente. Então você não vai receber nada em troca disso. Quando você está rezando por uma outra pessoa, essa pessoa está viva, ela pode te dar alguma coisa em troca disso. Aqui não, aqui o morto já foi. Ele não tem como te agradecer. Então, a bênção que hoje vai rir, que foi a morte de Jacob, ele teve 12 filhos e ele abençoou cada filho com sua bênção exatamente. Eu até brinco que foi 14, né? Ele foi 14. Além de ele considerou os netos como filho dele. Mas ele deu para cada um a bênção exatamente, que eu não vou entrar em cada bênção, porque a gente não vai sair daqui a noite inteira, a gente vai ficar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele deu 12 bênçãos, 14 bênçãos diferentes. Porque a gente tem que aprender que cada um é um. Nós somos diferentes. E não é a maneira que eu trato o Eliel, eu tenho que tratar outra pessoa. Cada um tem que ser tratado conforme essa pessoa é. E a gente tem que respeitar essa pessoa conforme ela é. Você está entendendo? Exatamente. Isso é fundamental. Exatamente. E sempre que você desejar o bem para o próximo, simplesmente você está desejando o bem para você mesmo. Você não está desejando para o próximo. Porque Deus vai falar o seguinte: você tá desejando o bem para essa pessoa, eu vou te dar o bem. Deus vai te dar o bem na hora. Ele não vai nem esperar, só pelo teu fator de você estar querendo o bem do próximo. Então, gente, exatamente. É uma coisa tão simples a gente querer o bem do próximo. É uma coisa tão banal você não desejar o mal e desejar o bem. Que é a nossa live de hoje, a palavra, o bem, a bênção. A cada coisa a gente agradecer. Aprendam a agradecer. Agradecer o ar que você respira. Agradecer os olhos que você recebeu e enxerga. Agradecer os braços e as pernas que você anda. Agradecer a esposa que Deus te deu. Agradecer os filhos e os netos, porque nada, sem o Todo-Poderoso, não vai existir nada. Exatamente, pura verdade. Pura verdade. E é ultra mega plou rápido. Eu estava em Israel e sempre eu via numa sinagoga de poloneses um senhor, o Gabai, sempre dando dinheiro de tzedakah para fazer uma refeição de agradecimento.
Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Nasceu criança? Alguém casou? Ele falou assim, Habib, faz 30 anos que eu moro em Israel, nunca me aconteceu nada, eu estou agradecendo. A gente tem que agradecer a cada minuto, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Quanto mais se agradecer, mais você vai ter. Não importa quem vai te dar, mais você vai ter. Eu quero agradecer minha mana, que ela, olha o seguinte, minha mana mora em Israel. Israel Que maravilha. agora são 3 horas da manhã, ela está Melhor do... assistindo a live do Uau, irmão dela. uau, E ainda falando, mano, você é uau, o único. Eu... uau. Ganhou na Olha, loteria. gente, a doação que ainda não paguei, preciso pagar, está aqui. Elial, muito, muito obrigado. O convite está aberto. Nós vamos marcar uma próxima. Porque eu não quero menosprezar ninguém que passou por aqui, que passaram vários e vários, graças a Deus. Graças a Deus eu estou já, não sei nem quanto tempo eu já estou fazendo isso todo sábado à noite. Eu já não sei nem te dizer se é 4 ou 5 anos, quantos anos é. Uau. Dá até um livro, não? Não, já deu, já estou tirando, está saindo vários livros. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu não sei quanto tempo que é, já passaram vários rabinos, todos eu adoro, e eu vou te falar, adorei essa live com você. Adorei, Eliel. Para mim, também eu gostei, amei muito, gostei muito. A gente gosta de estar próximo, eu gosto muito de. Quando eu te vejo, eu já fico feliz. Existem pessoas que são como luzeiros, né? Então a gente olha para algumas pessoas, parece que ligou o botão da alegria, assim. E você é uma dessas pessoas, e quando você passa, todo mundo fica feliz, impressionante. Não somente no Vatequim, todo e qualquer sinagoga que você entra. Isso significa o quão você Obrigado. leva a luz para as pessoas. Não exagera, não exagera. Que bem a gente faz para terminar a live, Eliel? Olha, né, uma bênção que a gente pode fazer para terminar essa live de uma forma muito bonita, claro, né? Se a gente falou tanto, né, sobre vinho, deixa eu pegar aqui o suco, né? Vamos fazer uma aqui abrahá, né? Tanto o suco como o vinho, a gente pode fazer a mesma abrahá. Eu peço para vocês se concentrarem nessa brahá que a gente vai fazer, para que tudo que possa vir a acontecer seja de uma forma positiva na vida de vocês. Esse daqui é o suco, que também pode ser do vinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Amém. Então, que essa e todas as brahot sejam condutores de só alegria na vida de vocês. A todos, amém, 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 que isso se realize. Eu não posso esquecer, Eliel, eu sempre, deixa eu ver aqui, a minha querida Laura, minha mentora, minha parceira. Eu preciso terminar com uma historinha do Baal Shem Tov. Eu sempre termino porque a segular para a semana ser boa. Então vamos lá. Opa. Durante o Shabat, o Baal Shem Tov fez algo estranho. Logo após o Kiddush, que é a bênção que nós estávamos falando, ele tocou o shofar 3 vezes. Os alunos ficaram curiosos sem entender o motivo. Não, essa história também não conhecia. Você conhecia? Não. O que aconteceu com você nesse Shabat? Rabi Shabatai contou que estava sem dinheiro nenhum, não tinha como comprar comida para o Shabat. Mesmo assim, decidiu não pedir ajuda a ninguém, em confiar totalmente em Deus, mesmo que tivesse que jejuar. Enquanto ele estava na sinagoga, sua esposa limpava a casa em honra ao Shabat e encontrou joias antigas de prata que estavam perdidas há anos. Ela vendeu a prata, comprou ralá, peixe, ralá é o pão que a gente come na sexta-noite, peixe e carne, e preparou o Shabat lindo. Quando Rabi Shabatai chegou em casa e viu a mesa posta, ele entendeu que Deus tinha cuidado de tudo. Tomando de alegria e gratidão, ele dançou 3 vezes com a esposa, agradecendo a Hashem. O Baal Shem Tov então disse aos alunos: por causa dessa alegria pura e dessa fé verdadeira, no céu também dançaram. Por isso eu toquei o shofar. Depois o Baal Shem Tov perguntou à esposa: você prefere a riqueza ou um filho? Ela não respondeu. Não queremos riqueza, queremos um filho. Que bonito. O Baal Shem Tov abençoou e no ano seguinte nasceu um filho,
que se tornaria um grande justo de Israel, o Magid de Kosnitz. Meu Deus do céu, Shavua Tov a todo mundo. Uma semana seja iluminada, abençoada. Tem uma pessoa, por favor, entra no meu privado. Eu sei que ele está pedindo para aprender a parte das escrituras. Entra no meu privado, me manda um recado que eu vou te ajudar. Ver como você pode fazer isso. Aqui na live fica difícil, então entra no meu privado, pode me mandar o pedido, que eu não vou deixar de te atender. Gente, Elial, primeiro, muito obrigado por essa live maravilhosa. De coração, te agradecendo. É uma honra para mim. Para mim, muita sabedoria. E eu espero que a gente deixou um pouco para todo mundo também, tenho certeza que sim. E quero desejar a todos um início de um ano, para nós, que é um ano, toda hora é a hora de a gente começar, e é a hora de a gente agradecer, e é a hora de a gente pedir. Então, gente, só depende de nós mesmos para o ano ser iluminado. Só nós podemos iluminar o ano, mas ninguém. Agradecendo a Deus, reconhecendo o Todo-Poderoso e agradecendo Ele a cada coisa que a gente recebe aqui. E agradecendo a cada coisa difícil que acontece para a gente. Que nada é por acaso. Lial, obrigado, menino. Olha aí, até o nosso querido Rafa da sinagoga Marcos, nota 10, hein? Muito obrigado, bom, adorei. Bom. Foi muito bom, a gente se fala. Obrigado, querido, só coisas boas. Tchau, boa, até na sinagoga, hein? Se Deus quiser.